Fazer ou não fazer terapia? Eis a questão. Será que a terapia pode contribuir com a nossa vida profissional, com o nosso desenvolvimento? Em que sentido? Como que isso ajudaria no lado profissional? Vamos conversar sobre isso hoje. Olá, pessoas! Eu sou a Marina, psicóloga empreendedora, e no vídeo de hoje eu estou aqui com a nossa psicóloga convidada, que já participou de um vídeo antes falando sobre autoconhecimento, que hoje está aqui de novo para falar um pouquinho sobre o processo de terapia e como isso pode contribuir com a nossa vida profissional. Então, vou deixar ela se apresentar para vocês. Olá, pessoal! Eu sou a Luana, sou psicóloga, pós-graduada em Psicologia Positiva, Ciência do Bem-Estar e Autorrealização, atuo na Psicologia Clínica e na Psicologia Organizacional. Muito bem, então, Luana, já que tu trabalha ajudando as pessoas, né, no processo de terapia, conta pra gente a tua visão sobre como o processo de terapia pode ajudar na vida profissional. Em que sentido que ajudaria? Perfeito. Então, né, quando a gente fala em psicoterapia, a gente fala em autoconhecimento, né? E essa questão do autoconhecimento na psicoterapia, ela nos auxilia tanto em aspectos da vida pessoal quanto em aspectos da vida profissional. Quando falamos do autoconhecimento direcionado ao profissional, a gente vai buscar identificar as nossas habilidades, as nossas competências, né, e poder também potencializá-las, desenvolvê-las, né, tanto as nossas potencialidades quanto os nossos pontos fracos, as nossas limitações. E isso por si só já vai repercutir muito no desempenho profissional, né? Isso já é algo, né, bastante significativo, esse primeiro passo de reconhecer essas questões. Tanto que Né? muitas vezes dentro das empresas, né, num desenvolvimento de liderança, por exemplo, a gente acaba indicando o processo de psicoterapia porque a gente entende que tem questões mais profundas, questões que não cabe ali a gente estar trabalhando dentro de um ambiente profissional, porque é mais restrito o que a gente vai abordar ali, mais específico, com menos tempo às vezes também, né? Então a terapia acaba sendo um processo que complementa bastante o desenvolvimento profissional. A gente percebe isso na prática, né? As pessoas que procuram esse processo conseguem se beneficiar e ter um resultado, inclusive nos treinamentos, muito maior, potencializar o resultado, né? Isso. Então isso é bem legal, bem importante. Uhum. E uma coisa que sempre perguntam, mas quando a gente indica, às vezes as pessoas falam, mas eu não tenho problemas, ou eu não tenho maiores problemas. Eu preciso fazer terapia? É só para quem tem muitos problemas graves, sérios. Às vezes a gente escuta, né, na verdade com frequência essa questão, mas é algo que não é verdade, né? A gente pode sim buscar a psicoterapia para potencializar coisas que já estão bem, digamos assim, né? Vamos trazer o exemplo de que na psicoterapia a gente identificou que eu tenho iniciativa no meu trabalho, mas então a gente pode se apropriar melhor dessa iniciativa e pensar, bom, de que forma eu posso usar isso ao meu favor no trabalho, né? Para que eu possa contribuir com os resultados da equipe, sugerir algumas novas estratégias, por conta de eu conseguir me apropriar dessa iniciativa. A gente identifica essa questão e passa a potencializar, né? Não quer dizer que só se eu tiver algum problema, alguma coisa que nesse momento está impactando de uma forma negativa, né? Mas que também podemos olhar para esse lado em psicoterapia. Por exemplo, a questão da comunicação, que aparece bastante relacionada à questão do trabalho, né? Eu não consigo me comunicar, né? É difícil para mim, às vezes eu acabo me comunicando de uma forma agressiva. Então a gente vai identificar isso e vai poder desenvolver essa comunicação para que possa ser uma comunicação assertiva, né, e que traga bons resultados, que a gente consiga melhorar essa perspectiva, entendendo o que está acontecendo. Às vezes por trás dessa comunicação tem uma insegurança, tem coisas aí que não estão muito bem, a gente pode visualizar e poder trabalhar em cima disso para desenvolver a comunicação. Então não precisa ter um problema grave, né? Tendo um objetivo, algo que eu queira melhorar, buscar aprimorar, eu já posso me beneficiar de um processo de terapia, né? E se por acaso eu estiver em dúvida em relação à minha carreira, porque isso também acontece bastante, né? Crise existencial profissional. O que eu faço? Ou eu quero fazer uma transição de carreira, uma mudança, não tô feliz com o que eu tô fazendo hoje. Até tenho uma formação, mas não é a área que eu quero atuar. Enfim, pensando nisso, né? A terapia pode ajudar?
Com certeza, porque é um momento que tu vai parar, né, e poder fazer esse resgate, entender o que está acontecendo, porque essa dúvida nesse momento é mais relacionada à minha área de atuação, ao local que eu estou trabalhando que não está, né, talvez me fazendo bem, que tem alguma coisa aí que está trazendo uma insegurança, um desconforto. Então, o primeiro objetivo vai ser entender por que, né, dessa dúvida, dessa dificuldade nesse momento, e a partir disso poder ir desenvolvendo e pensando em novas possibilidades, né? O que não dá para acontecer é muitas vezes permanecer nessa carreira por longos anos, porque eu comecei dessa forma, então eu vou permanecer aqui, né? Tem a possibilidade de visualizar outras alternativas, de talvez outras áreas vindo ao encontro de potencialidades que talvez a gente não reconhece. Então, como a gente comentou, a gente vai se apropriar das nossas habilidades, das nossas potencialidades, vai desenvolver uma questão de autoconfiança para poder conseguir os nossos objetivos ou talvez até mudá-los, né? Mudar de rota, mudar de carreira por conta dessas coisas que a gente vai identificar na psicoterapia. Eu acredito que em todas as escolhas, né, esse processo vai ser positivo, né? E na carreira não seria diferente. E se a pessoa se estressa muito no trabalho? Quem nunca, né? Quem nunca se estressou no seu trabalho? Percebo, assim, que inclusive a gente está vivendo um momento onde a gente está vendo muito adoecimento, né, das pessoas, inclusive nos ambientes de trabalho. Então, os níveis de estresse, de ansiedade, de depressão são, sim, elevados. E aí, nesse caso, assim, mesmo que o meu estresse seja direcionado ao trabalho, não é a outros aspectos, a terapia, que é algo que eu faço fora, por conta lá, um processo individual, pode ajudar? Com certeza, porque o que vai acontecer? A gente vai estar olhando com mais clareza, com mais foco para essa questão desse estresse. Se é de fato relacionada ao quê? Do trabalho, se é por conta dos relacionamentos ou enfim, da área de atuação, a gente vai primeiro fazer uma compreensão do que está acontecendo em relação a isso, né? E como a gente falava em outros momentos, até em outro vídeo que a gente comentou, a psicoterapia ela traz essa questão do autoconhecimento relacionada com a inteligência emocional. Então, nesse momento, a gente vai passar a olhar para o estresse de uma outra forma. A gente não vai querer simplesmente se livrar dele. Não é que nesse sentido, eu tô fazendo terapia e eu não vou mais me estressar no trabalho. Não é nesse sentido. A gente vai visualizar, a gente vai acolher esse estresse para poder lidar melhor com ele. Né? O objetivo sim vai ser reduzir, vai ser trabalhar, vai ser manejar esse estresse, mas primeiro eu vou ter que entender, eu vou ter que aceitar ele, eu vou ter que visualizar o que está acontecendo para depois, né, conseguir atuar com esse estresse. Por exemplo, eu posso estar me sentindo estressado e por trás desse estresse tem uma questão de eu não estar talvez conseguindo dizer não, né? Eu posso estar me sentindo sobrecarregado, com excessos de tarefa, né? A minha gestão de tempo pode não estar muito adequada, né? Então a psicoterapia ela vai auxiliar nesse sentido. A gente vai identificar, é em relação a essa questão, é a questão da gestão de tempo, o que está provocando esse estresse? E a partir disso poder, né, trabalhar em cima dessa questão, sempre olhando para esse estresse. De novo, uma coisa que é importante a gente repetir, a gente frisar. Quando uma emoção surge, né, seja essa questão do estresse, da ansiedade, ela vem como uma luzinha de alerta que está dizendo alguma coisa, olha, algo não está bem, eu preciso de atenção. Então é dessa forma, a gente vai olhar para essa luzinha e vai trabalhar com o que esse estresse está querendo sinalizar. Sim, e a gente não vai mudar o contexto, eu sempre falo isso, né? Muitas vezes a gente não tem o poder, a autonomia para mudar o contexto, ou seja, o que me estressa pode continuar no dia seguinte. Isso. Mas a forma que eu lido com isso é que eu vou aprender a ver diferente, mudar, criar estratégias, né? Eu acho que a psicoterapia, ela é um processo que vai ajudar muito a fortalecer e criar estratégias. Exatamente, exatamente. Então, em geral, é um processo bem positivo. A gente até questiona, ou nos questiona, mas todo mundo precisa fazer terapia? O que tu pensa sobre isso? Olha, então, né, até um tempo atrás eu realmente pensava que sim, que todo mundo, e acaba sendo, né, se a gente pensar adequado, só que assim, o que eu visualizo, né, na minha área de atuação? É indicado, mas indicado para essa pessoa que vai se engajar nesse processo, né? Não vai simplesmente, eu vou, a partir de agora eu faço psicoterapia, então tá tudo resolvido, né? Tu vai ter que estar disposto a saber que às vezes não é tão simples assim, às vezes tu vai sair da sessão com um desconforto que vai ser ainda maior do que quando tu chegou, mas que são momentos, são questões importantes para esse desenvolvimento. Não é um caminho de flores, digamos assim, né? Tem desafios no meio desse processo, mas se eu aceitar e se eu estiver disposto, engajado nesse processo, são resultados benéficos que eu vou estar construindo, né? Então precisa ter essa disponibilidade e esse engajamento.
Eu acredito que a gente tem que entender que é uma ferramenta, né? Que a gente pode utilizar. Isso. Todo mundo pode se beneficiar disso. Agora, precisar ou não, eu acho que essa resposta tem que estar em cada um. Em cada um, né? exatamente isso. O que todo mundo precisa é fazer a gestão das suas emoções. Isso, É com cuidar da certeza. sua saúde emocional. Se vai ser através da terapia ou não, é uma escolha, é uma possibilidade, não é o único meio e também não é para sempre, né? Isso, com Porque eu certeza. posso fazer o processo, aprender com ele e depois continuar aplicando aquilo na minha vida, né? Então não é para criar uma dependência necessariamente, tá? Isso. Tem gente que acha que é para sempre, mas não precisa ser para sempre. Então isso também é bem importante. É um processo de aprendizagem, né? Eu vejo muito Exato. assim. Exato, e às vezes até tem um pouco dessa questão, ai, mas é um processo demorado e tudo mais, mas é demorado justamente porque a gente busca algo que vai ser consolidado, não é só uma mudança, tá? Eu fiz psicoterapia, fiquei bem ali um período, depois volta, tudo. Não, a tendência é que isso tenha um resultado que se consolide, então por isso dessa demora, né, desse investimento de um tempo um pouco maior. É uma mudança verdadeira. Verdadeira, né? E faz muito mais sentido então, né? Com certeza, com Do certeza. que algo rápido e que seja passageiro. Muito bem, gente. Eu acho que essa reflexão nos ajuda a entender um pouquinho melhor, embora hoje já seja muito mais falado e muito mais comum, né? O processo de terapia. Ainda há muitas pessoas que não conhecem, que têm dúvidas ou que não têm uma boa experiência com esse processo. Então, se esse é o seu caso, dê uma segunda chance, né? Busque outro profissional, faça uma tentativa, mas é um processo que pode trazer inúmeros benefícios para a vida pessoal e profissional. Com certeza, até nessa questão que tu comentas, né, que às vezes a gente não tem de primeira uma boa experiência, isso a gente ouve bastante, ai, não gostei do profissional, então é importante que a gente faça essa tentativa e visualize, bom, essa pessoa vem ao encontro do que eu quero, né, porque se a gente pensar dentro da psicologia são várias linhas teóricas, tem vários instrumentos que a gente utiliza, então a gente precisa se permitir conhecer. É dessa maneira que eu compreendo, é isso que eu estou buscando, então se permitir fazer essa tentativa. Se faz sentido para mim, né? Isso, E exatamente. tem que ter conexão. Então tem que buscar Isso. alguém que se conecte comigo. Eu vou estar dividindo o que é algo mais importante, né, nosso, que é a nossa história de vida, enfim, os nossos planejamentos, então tem que ser alguém que a gente confie para isso, né? Muito bem, gente. Então por hoje era isso. Espero que vocês pensem sobre a necessidade de fazer terapia e façam se puderem, se acharem que precisa. Fiquem bem e até mais.